Muito boa tarde. Vamos falar de saúde, mais uma edição deste espaço de saúde e bem-estar. E hoje, que é o dia que se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental, trago-vos aqui a temática da ansiedade e dos transtornos de ansiedade, uma vez que tenho falado aqui, desde que esta rúbrica começou, sobretudo de patologia e de mal-estar físico. Hoje falemos aqui um pouco de saúde mental e de ansiedade, sendo a ansiedade aqui uma das grandes patologias ou de uma das grandes manifestações a nível mundial no seio da população. Existiu aqui um estudo feito durante o início do ano agora de 2022 pelo Instituto Nacional de Saúde Pública e que revela que 26% da população sofre de ansiedade. Desses 26%, 7% desenvolveram depressão e depois 20% da população deste estudo acabou por revelar os dois estados, a ansiedade e a depressão. Também se pôde concluir neste estudo que os estados de transtornos de ansiedade aumentaram, sobretudo na população entre os 19 e os 40 anos. O estudo teve em conta alguns determinantes, sobretudo no pós-pandemia, mas é importante ficar com esta ideia que a ansiedade é uma das patologias do foro mental que afeta a população em grande escala. Cada 3 meses, para se ter uma ideia, cada 3 meses vendem-se em Portugal cerca de 500 mil embalagens de ansiolíticos. Há aqui pode ser aqui uma fonte de reflexão, talvez também por estes, a nível da União Europeia, em Portugal ser o país em que são mais baratos, mas efetivamente revela aqui o estado da arte relativamente a esta situação da saúde mental. Em Portugal, efetivamente, a ansiedade é aqui a manifestação maior relativamente às perturbações do ponto de vista mental. E a ansiedade, então, o que é de uma forma muito genérica para se entender de uma forma fácil? Digamos que a ansiedade é um estado emocional que é considerado normal, vivido no nosso dia-a-dia, sobretudo com alguma preocupação, com alguma insegurança, sobretudo com alguma que muitas vezes acaba por gerar dificuldades na resolução das nossas tarefas do dia-a-dia e do nosso bem-estar. Apesar de ser normal, quando é contínua e muito intensa, estes estados de ansiedade interferem com as nossas atividades de vida, causam grande parte das vezes sofrimento físico e emocional, e aí acaba por ser caracterizada por um transtorno de ansiedade. Quando acontece isso, quando altera e afeta a vida e o bem-estar de cada um no dia-a-dia. O que se sabe é que pessoas mais ansiosas têm um nível de adrenalina e cortisol, que são duas hormonas que são lançadas na corrente sanguínea para o próprio organismo conseguir dar resposta a este estado de ansiedade e esta sensação de preocupação e de mal-estar. E estas duas hormonas, a adrenalina e o cortisol, lançadas na corrente sanguínea de uma forma contínua, acabam por afetar toda a função do cérebro e acabam por ter manifestações a nível físico e podem provocar mesmo outro tipo de patologias não relacionadas com a saúde mental, que vamos ver mais à frente. Fica aqui uma pequena caracterização do que é ansiedade. É importante aqui reconhecer, sobretudo, a sintomatologia da ansiedade. As pessoas mais ansiosas ou que começam a desenvolver um transtorno de ansiedade começam a sentir uma sensação de apreensão ou uma preocupação excessiva com tarefas simples do dia-a-dia. Começam a sentir medo, eventualmente algum pânico de desenvolver algumas tarefas, algumas atividades da vida diária e em regra geral, tarefas simples. Muitas vezes começam
a sentir uma sensação de conflito interno, sentem-se encurralados, sentem medo de conviver, medo muitas vezes de sair de casa, medo de sair do seu espaço, ou por outra também podem vivenciar situações de claustrofobia, de medo de estar em sítios fechados, começam a desenvolver aqui alguma forma de evitar estes próprios sítios. Outras das manifestações são as insónias. Grande parte das pessoas mais ansiosas começam por dormir mal à noite, ter noites de sono atribuladas, e é também um dos sintomas. Depois há um conjunto de sintomas físicos que são sentidos de imediato. Um aumento da frequência cardíaca, um aumento da tensão arterial, a pessoa pode ficar nauseada, pode ter tonturas, pode ter mesmo uma sensação de asfixia e falta de ar. Muitos dos doentes referem palpitações, dá a sensação que estão a ter um ataque cardíaco. Outros revelam alguns distúrbios gástricos, como diarreia, e que esta sintomatologia em conjunto é preciso ter entendida junto da pessoa, no sentido de fazer também um diagnóstico, digamos, diferencial, e se perceber se é mesmo uma situação de ansiedade ou é outro tipo de patologia mais grave. Mas ficam aqui algumas ideias dos principais sintomas dos transtornos de ansiedade. As causas da ansiedade podem ser daqui de dois tipos: causas internas e causas externas. Nas causas internas são as de natureza mais fisiológica e que está relacionada muitas vezes com a nossa hereditariedade, com a carga genética, com aquilo que herdamos dos nossos antepassados. O que está provado é que pessoas ansiosas na família tinham também pessoas ansiosas, pais ou familiares próximos com pessoas com ansiedade, e isto acaba por se transmitir de uma forma hereditária. E também do ponto de vista hormonal e fisiológico pode haver aqui um fator desencadeante para a ansiedade. Depois, do ponto de vista externo ou social, acontecem aqui alguns acontecimentos de vida que podem gerar ansiedade: a perda de emprego, o medo e a incerteza de resolver algumas tarefas, de iniciar um projeto novo, algumas relações familiares entre filhos, preocupações com pessoas ao seu cargo, a importância aqui que já falei do sono, o não ter uma noite bem dormida. São aqui algumas que podem ser consideradas causas dos transtornos de ansiedade. Como já falei, a ansiedade acaba por ter consequências, complicações a nível muitas vezes até de saúde física, e é importante conhecê-las. Complicações maiores da ansiedade. Em regra geral, as pessoas com ansiedade acabam por desenvolver uma situação de depressão, uma depressão muitas vezes que acaba por alterar completamente a sua vida e o seu bem-estar. Podem desenvolver também ataques de pânico com mais facilidade e que compromete efetivamente a sua vida e o desempenho das tarefas do dia-a-dia. Podem desenvolver algum tipo de fobias, de medos. Está relacionado também aqui a ansiedade com a maior dependência do álcool, de drogas. A ansiedade acaba por gerar aqui uma depressão do sistema imunitário e altera as nossas defesas, e a pessoa fica mais sujeita a, por exemplo, a infecções de fungos, de bactérias, de vírus. Pessoas ansiosas também têm um maior risco de desenvolver doenças cardiovasculares, como já falei, o AVC, o infarto agudo do miocárdio, uma vez que, como falei inicialmente na definição de ansiedade, aquele estado emocional constante e intenso obriga a uma produção constante de adrenalina e cortisol, e são hormonas que em quantidade exagerada na corrente sanguínea acabam por alterar todo o padrão da nossa saúde vascular e podem provocar mesmo doenças cardiovasculares. E em última instância a ansiedade pode levar mesmo a situações de suicídio, e é importante estarmos atentos a isso e não menosprezar aqui pessoas, amigos, familiares que desenvolvam situações de ansiedade. É importante estar atento no sentido de poder ajudar e prevenir. Fundamental aqui falar de prevenção. O tratamento da ansiedade, grande parte das vezes, acaba por ser medicamentoso, mas há formas de a prevenir
e de atenuar, e sendo eu enfermeiro vou falar sobretudo da prevenção e não do tratamento médico. A prevenção da ansiedade e a sua atenuação passa muito por a mudança de alguns comportamentos da nossa vida e do nosso dia-a-dia. É importante, em primeiro lugar, dedicar tempo a atividades que deem prazer, a pessoa ter algum tempo dedicado a si, dedicado aos seus hobbies, a realizar tarefas que lhe deem prazer e bem-estar. É bom porque obriga o cérebro a produzir endorfinas do prazer e do bem-estar que, digamos que vão colmatar os estados de ansiedade. Depois, dar importância àquilo que o dia teve de positivo e não se focar nas situações negativas que aconteceram ao longo do dia. Criar na sua agenda momentos de relaxamento ao longo do dia, de maneira a poder ter aqui uma forma de um escape maior destas sensações de apreensão e de preocupação que vão acontecendo ao longo do dia e ao longo das atividades que cada um vai desenvolvendo. Depois, fundamental ter um sono reparador, e é importante dormir cerca de 6 a 9 horas por noite, no sentido de provocar um bem-estar físico. Aquilo que se sabe é que o sono, já falei disto aqui noutra temática, durante o sono produzem-se endorfinas e endorfinas do bem-estar que são fundamentais para a regulação do meio interno e para a regulação do funcionamento do cérebro. É fundamental uma noite de sono bem dormida. Depois, adotar estilos de vida mais ativos, evitar o sedentarismo. O próprio exercício físico ajuda também a regular a nossa função cerebral. É importante adotar e mudar o estilo de vida. Depois, a nível da alimentação, o que está descrito é que alguns alimentos ricos, por exemplo, em ômega 3, os peixes, as oleaginosas, podem ajudar a prevenir aqui estados de ansiedade. Por outro lado, também vitaminas do complexo B. Que vitaminas são essas? São vitaminas presentes nos alimentos integrais, na aveia, no pão integral, no pão escuro, e também nos alimentos verdes, nos brócolos, nos espinafres. Estes alimentos são ricos em vitaminas do complexo B, que ajudam a prevenir também estados de ansiedade. Depois, evitar aquilo que nós conhecemos como estimulantes, o chá e o café, no sentido que sabemos que vai interferir, por exemplo, com o sono, devem ser evitados. Mas, sobretudo, focar-se em si, nas suas virtudes, e focar-se em pontos positivos do seu dia-a-dia, no sentido de obrigar o cérebro a criar trajetos que sejam positivos e que levem a uma mudança de comportamento mais saudável. Era esta a temática que tinha para vos trazer, falar um pouco da ansiedade, uma vez que hoje se assinala o Dia Mundial da Saúde Mental. Espero que tenha sido útil este espaço aqui convosco, e até uma próxima semana. Haja saúde!